Paz do Senhor, minhas ovelhinhas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o meu casamento, como foi o meu casamento. Amém? Mas eu vou ler primeiro o versículo, como foi o meu casamento, se eu quero o meu marido de volta, o que eu sinto por ele, o que eu acho que ele sente por mim. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas em primeiro lugar, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Falando sobre casamento, que está no capítulo 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, em Marcos, viu? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão dois. Os dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Repudiar é se separar, né? Se separar. O meu casamento, ele começou em 2004. Eu me lembro como se fosse hoje. Na minha casa, era uma casa pequena da minha mãe, e ele tinha cal, e ele escreveu 2004, te amo, Andréia. Ele escreveu isso, né? Eu falo muito aqui do meu casamento, dos sofrimentos que eu passei, né, no meu casamento. Mas eu também passei muitos momentos bons com ele, né? Eu tive muitos momentos bons, senão eu não teria suportado os 16 anos, né? Sim, eu suportei por conta que eu sofri muito a falta do meu pai quando eu era criança. Eu sofri muito, eu almejava, eu desejava que a minha mãe voltasse a morar com meu pai, para que eu tivesse a mãe e o pai juntos. Para mim ter o prazer de dizer pai, mãe, sabe? Falar pai. Eu tinha um desejo dentro de mim de falar pai, pro meu pai. Tanto é que depois que eu cresci, me casei, minha filha nasceu. Num dia dos pais eu fui para lá. Um pouco tempo antes do dia dos pais eu fui para lá. E quando eu cheguei lá era dia dos pais. No outro dia era dia dos pais. Eu fui, comprei o presente dele e dei a ele. Cortei as unhas dos pés dele, abracei ele, beijei ele. Porque por mais sofrimento que ele causou à minha mãe, ele não causou nenhum sofrimento a mim, né? Então, eu amava ele. Eu amava ele, né? Que ele já morreu. E ali aquele momento ali, eu aproveitei muito com ele. E eu não queria isso que acontecesse com meus filhos. Tanto é que eu suportei muito, porque ele não era só, eu não suportei só traição. Eu não suportei só traição. Eu suportei ignorância, palavras de maldição. Suportei ele chamando a minha filha de dedo de calango, fazendo bullying com a minha filha, fazendo bullying comigo. Suportei ele saindo com os amigos, ele enchendo a casa de amigos que se desfaziam de mim. Eu fingia que não. Eu sabia que ele me traía, mas eu fingia que não, para que o casamento não fosse terminado. Eu fechava os olhos para que o casamento não fosse terminado, por conta que eu queria que a minha filha crescesse
com amor de pai e de mãe, né? Nessa época, nós já sabíamos que nós ia ter, tanto nós três já sabíamos que nós ia termos o nosso príncipe, o Andergleis. Nós já sabia que nós ia ter o Felipe Andergleis. Nós já falava dele como se ele existisse já, né? Então, isso quando eu me separei, que enquanto eu só sabia que ele me traía, eu nunca tinha visto, eu fingia, mentia para mim mesma, mentia para as pessoas que eu tinha uma vida maravilhosa, um casamento maravilhoso, né? Mas só Deus sabe como eu era triste e frustrada e sem paz, angustiada. Mas só que eu era feliz porque eu vivia de migalhas, e aquelas migalhas elas me satisfaziam, aquelas migalhas dele me satisfaziam. Quando ele chegava em casa, eu pulava no colo dele. E aí eu gostava muito dele chegar, e eu pegava, pulava, né? Ficava com um neném no colo dele. E ele me segurava aqui. Então, que ele é um pouco mais alto do que eu, assim, tipo uma cabeça mais alta do que eu. Né? Eu bato bem eu bato no ombro dele. Então, eu pulava e ele me segurava. E isso era um elo muito, muito grande que tinha entre nós dois ali. Né? E tinha os momentos dele, os momentos bons que nós vivemos juntos, sim. Momentos felizes que nós vivemos juntos. O nosso namoro foi muito lindo, o nosso namoro. Nós temos uma história linda, né? Que é a realização de 2 filhos, que é a mistura do nosso nome, a mistura do meu nome com o nome dele. Jasmine Anderclécia, Anders de Andréia, o restante é do pai dela. Aí nós temos o Felipe Andergleis, que é começo de Andréia, final de Ed Gleison, que o nome dele é Ed Gleison, né? Então nós temos essa história de amor muito linda. Eu não queria família, quando nós estávamos namorando. Eu não queria família, eu queria trabalhar, eu queria crescer na vida, eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar a minha mãe, porque a minha mãe era muito pobre mesmo, que faltava até o que comer. E eu não queria me casar, eu não queria me juntar, não cedo. Eu queria construir uma vida, primeiro uma vida financeira estável, para eu poder ajudar minha mãe e para eu poder não sofrer o que minha mãe sofreu, né, de necessidade financeira. Mas só que quando ele falou para mim, quando nós namoramos, ele falou o nome do nosso filho, Felipe Andergleis. Aí eu peguei, ele não falou Felipe Andergleis, porque Felipe é do meu bisavô. Ele falou, vamos se juntar, nós vamos ter um filho, Andergleis. Aí eu peguei assim, eu quero viver isso. Eu quero viver o sonho de ter esse filho, mistura do meu nome com o nome dele. Eu quero viver isso. E ele falou assim, olha, as minhas irmãs todas traem os maridos dela, todas trocam os maridos delas. Eu não vou fazer isso com você. Só que ele fez. E a primeira pessoa que eu sei que ele me traiu foi com a minha melhor amiga, que andavam na minha turma de adolescente. Quando eu era adolescente, eu andava em bando. E ela era do meu bando. E ela ficou com meu marido, e a minha melhor amiga, que era do nosso bando também, apoiou. Então isso foi uma grande decepção, um grande baque, mas que eu superei
a perseverança de querer realizar o sonho de ter o Felipe Albuquerque, né? O meu filho Ander Gleison, que ele tem um canal Felipe Albuquerque. E eu quero muito, assim, restaurar nossa família. Eu quero muito que a nossa família se unam de novo, que minha filha volte a buscar a Deus, a minha filha Jasmine Anderclécia volte a buscar a Deus. Eu quero muito que o meu ex-esposo volte a buscar a Deus, que ele não seja só esquentador de cadeira de igreja, que ele não seja só um servo de homens, de pastores, que eu não quero que ele tenha um título de igreja, não, um título de pastor, um título de obreiro. Eu quero que ele sirva a Deus com amor e tenha temor de fazer o que desagrada a Deus. Eu quero muito que ele volte para casa, eu quero muito que a nossa família seja restaurada. Eu quero muito que a minha filha volte a viver para Deus. A minha filha tinha tanta fé, mas tanta fé, que teve um dia, ela ia no hospital direto para poder fazer um procedimento para o olho dela voltar a desinchar, que inchava o olho dela quando um besouro picava. E esse besouro tinha implicância, era direto. Sempre nós ia para o hospital, tomar soro, vacina e tudo isso. E ela falou assim: eu não vou mais, eu quero ir para a igreja. Nós fomos para a igreja e foi curado o olho dela. Então eu quero que a minha filha volte a ter aquela fé que ela teve naquela época que ela era criança. Então, eu quero que o meu ex-esposo volte para Deus, né, em primeiro lugar, volte a servir Deus, não os homens, tenha um verdadeiro encontro com Deus, tenha a paz, a confiança, e a felicidade que eu tenho, mesmo em meio a tantas tribulações, a tantas perseguições, a tantas percas, a tantos fracassos. Eu creio que eu vejo no olhar dele que ele ainda, o amor que ele sente por mim, eu vejo no olhar dele o amor que ele sente por mim, né? Mas ele é orgulhoso, ele age por sentimento, ele age por orgulho, ele é arrogante, ele não tem um coração quebrantado para Deus. Então tudo isso atrapalha. Ele já me procurou, mas ele me procurou para poder fazer sexo comigo. E eu não posso. E não é isso, eu não posso. Eu tenho uma aliança com Deus que só depois do casamento, só se eu me casar com alguém. E até com ele é só depois se eu me casar. E eu não quero, e eu não vou fazer isso. Se eu deixar ele me tocar, ele fazer comigo o que ele quer, que ele só quer me usar e depois sair espalhando por aí entre os amigos que me usou, vai sujar a minha imagem como uma serva fiel de Deus, como uma pregadora, e ele não vai me dar o valor. Ele vai só me usar para sair depois falando por aí para os amigos dele que ele me pegou. Enquanto eu não deixo que ninguém me pegue, ele veio e me pegou, né? Porque é boçal. Eles querem homens carnais, homens do mundo, eles querem se mostrar. Eles querem se mostrar, eles não querem renunciar. Eu queria só, tudo que eu queria era que ele me desse o valor como eu dei o valor a ele. Que ele me valorizasse como eu valorizei a ele. Tudo que eu queria era que ele me respeitasse como eu respeitei ele. Que ele fosse fiel a mim como eu era fiel a ele. Que ele fosse responsável para me ajudar a manter a casa como eu sou responsável para manter as despesas de casa, para manter as despesas dos filhos. Eu ainda amo ele. Eu sempre vou amar ele. Ele é o meu primeiro namorado. Um beijo, o tempo passou. E eu vejo no olhar dele que ele me ama também. Mas ele não dá o braço a torcer. Um beijo e até o próximo vídeo!